Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Saúde Mental do curso técnico de enfermagem do Instituto São Miguel para a turma de Tancredo Neves. Dando continuidade ao nosso assunto, nós falaremos hoje sobre as emergências psiquiátricas. Nós já entendemos que o nosso paciente em saúde mental ele pode estar estável e pode ter crises. Essas crises podem ser persistentes, podem ser constantes ou elas podem ser raras, tá? Nessas crises é que vão acontecer as emergências. E o que é, né? Uma emergência psiquiátrica é qualquer situação, né, de natureza psiquiátrica que desenvolva um risco significativo à vida do paciente ou de uma pessoa que esteja próxima a ele, ou uma pessoa que talvez não tenha nem convívio, mas por algum motivo se torna vítima de uma agressão ou está no lugar errado na hora errada, digamos assim. E essa situação necessita de uma intervenção imediata. Para diferenciar, né? Urgência e emergência são duas coisas diferentes. Quando nós falamos em emergência, nós estamos falando em risco de vida e atendimento iminente. Urgência, ele é grave, não impõe risco iminente, mas pode evoluir para risco iminente. Em psiquiatria, a emergência, ela causa, né, ela tem um risco grave e iminente à vida ou segurança do paciente ou de alguém que esteja próximo a ele, que é a diferença do conceito de emergência geral, porque emergência geral é só a pessoa que está em risco. E emergência psiquiátrica, né, o nosso paciente pode colocar alguém em risco. E isso necessita intervenção imediata e inadiável, questão assim de minutos ou de horas, né? Porque se for, por exemplo, um paciente em surto com desejo de suicídio, ou um paciente psicótico que ataca um familiar, isso precisa ser resolvido logo, precisa ter atendimento logo, né? Já uma urgência é uma situação de risco menor, mas que existe uma intervenção em curto prazo. Por exemplo, um paciente que está surtado, ele pode ter ficado violento em relação à família. No entanto, o medo de desconhecidos faz com que ele fique mais contido, né? Então, esse paciente ele pode até ser resgatado, no entanto, ele continua proporcionando risco. E como que será esse atendimento? Nós vamos seguir aí 4 passos para o atendimento das emergências psiquiátricas, que é a estabilização do quadro, né, o discorrer sobre a hipótese diagnóstica, a exclusão de uma causa orgânica e, claro, o encaminhamento. Lembrando que quando nós falamos em encaminhamento, nós não falamos em hospitais apenas, nós falamos no CAPS, nós falamos na atenção primária, na assistência integral à saúde mental. O primeiro lugar, né? A estabilização do quadro, que é a abordagem e o controle. Essa abordagem geralmente vai ser verbal, né? Você vai conversar com o seu paciente em primeiro lugar, com essa pessoa, você vai tentar chamar a atenção desse paciente para você. E o controle, ele vai ser medicamentoso e pode ser que precise ser físico também. Quando nós falamos em controle físico, nós não estamos falando especificamente de contenção física, mas o controle físico pode ser um segurar a mão, um pedir um objeto pérfuro cortante, uma arma que esteja na mão do paciente. Claro, gente, se o paciente está armado, evite se aproximar, tá? Nós temos que cuidar da nossa segurança também. O nosso ambiente deve estar seguro para que nós possamos executar a nossa ação. Os demais processos de atendimento vão ser desenvolvidos de acordo com a história do paciente. Como que você vai descobrir a história? Na abordagem. E como que você vai conseguir dar seguimento ao atendimento? A partir do momento que você controle o seu paciente. Que é isso? Que é estabilizar o quadro. E o que é o delimitar, né, hipóteses diagnósticas? É você desenvolver a ideia do que está acontecendo, né? Se é um quadro orgânico, né? Se a pessoa vem estar numa crise porque ela tem uma doença crônica,
se é um quadro psicótico, se é um quadro de humor, de ansiedade, de personalidade, ou se é um paciente usuário de drogas, que teve um período sem uso e está em abstinência, ou um paciente que teve um exagero no uso, perdeu o controle, né? Essa referência é que vai dar a condução do próximo atendimento. Por quê? Você já controlou o paciente, você já colheu a história do paciente, você já sabe do que se trata. A partir disso, você vai desenvolver uma hipótese. Olha, provavelmente é isso que está acontecendo. Com isso, você vai prestar o atendimento. A exclusão da causa orgânica, como que pode ser? Através de exames, né, laboratoriais de imagem de nível cerebral, os indícios de causa orgânica, né? Álcool, drogas ou medicações. A história do paciente, ele tem uma doença prévia. O exame físico, você vai procurar cortes ou marcas de autoagressão. O exame do estado mental também, que é de consciência, de atenção, de senso, de percepção, de orientação e memória. Como é seu nome? O que está acontecendo com você? Por que você está nessa situação? Você entende que isso é errado? Você entende que o que você fez colocou sua vida em risco? Você sabe onde você está? Você lembra como tudo isso começou? Você vai inquirir o paciente sem pressioná-lo. Gente, com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo formas de fazer o exame físico, de fazer a anamnese, sem usar as perguntas padrão. Você não vai perguntar para o seu paciente, e aí, você tomou o remédio hoje? Você dormiu bem? Você vai conversar, e aí, como foi a noite? Tomou remédio ou esqueceu? Né? Aliás, não lembre-se de não sugerir. Dê respostas, faça perguntas, perdão, que o seu paciente possa responder. Não sugira. E aí, você tá assim porque não tomou remédio, né? Você está dizendo para o paciente que ele não tomou remédio. Mas se você fala assim, e aí, tomou remédio ou esqueceu? Ou e aí, tomou o remédio direitinho ontem? Você não está dizendo para ele que ele não tomou, por mais que esteja nítido para você que ele não fez. Ou até mesmo, quando você tem que pensar nisso, porque às vezes o paciente não entende o que você fala. Você é hipertenso? Não, não sou não. Mas você tem pressão alta? Tenho pressão alta, mas eu tomo de remédio direitinho. Então, o paciente não entendeu o que você falou porque ele não conhece os termos técnicos, né? E o paciente em uma emergência psiquiátrica, ele já está naturalmente agitado. Se você deixá-lo mais apreensivo, mais ansioso, ele vai ficar mais agitado ainda. E o encaminhamento. Porque o atendimento de emergência psiquiátrica, ele não vai acabar ali, tá? Porque você vai estabilizar o quadro, controlar o risco e o paciente precisa dar sequência ao tratamento. E essa sequência provavelmente vai ser no CAPS, ou em alguns casos o paciente fica hospitalizado alguns dias, né, para controle, para voltar ao uso da medicação direitinho e depois ele vai para casa. O atendimento emergencial, gente, é importante. Privacidade, né? Para que o paciente ele possa falar com você, ele possa conversar. Claro que nessa privacidade você deve prezar pela sua segurança. Evitar exposição física e moral. Nossa, tá vendo? Isso é coisa que você faz. Olha para você, uma pessoa do seu nível. Isso não combina com você. Gente, a gente não deve julgar. Nunca. Somos enfermagem, não somos juízes. E claro, o ambiente tem que ser seguro, tanto para você quanto para o paciente. Gente, tenha atenção. Paciente com risco de violência, não fique só com esse paciente. Peça ajuda e tenha acesso a outros profissionais, tanto da saúde quanto da segurança. Se você precisar ficar sozinho com esse paciente, não feche portas e você deve ficar perto da porta. Seja prudente, não queira resolver as coisas sozinho, não ache que o paciente não aceitou o seu colega e vai aceitar você. Ou não ache que, meu colega tá com medo, ele não quer ir porque tá com medo, eu vou porque eu tenho coragem. Não, tenha prudência, tá? Procure saber o histórico do paciente com antecedência, se esse paciente é agressivo, se esse paciente tem alguma síndrome, por exemplo, a síndrome do jaleco branco, que são pacientes que desenvolvem pavor, desespero de profissionais da saúde, né? Prepare o material de contenção mecânica caso seja necessário, deixe preparado,
Se tiver agitação psicomotora, tenha a medicação próximo de você. Não deixe medicação preparada, porque é risco até para você. Mas deixe próximo, de forma fácil para preparo, né? Tenha o suporte do pessoal para atendimento, segurança, porteiro, maqueiro, peça ajuda. E claro, trabalhe junto com a sua equipe, principalmente numa situação dessa. Certinho, galerinha? Continuamos na próxima aula, na qual nós falaremos sobre as principais emergências psiquiátricas. E dúvidas podem me chamar lá no chat.